Boa noite a todos. Eu estou vendo carinha diferente. Sejam todos bem-vindos. E antes de começar a palestra, normalmente a gente escolhe os nossos temas inspirado em alguma coisa que a gente vê, que a gente ouviu, que aconteceu com a gente. E comigo foi mais ou menos assim. Nós vivemos a pandemia. E na pandemia, eu morava em São Paulo e frequentava um centro espírita lá. E na época eu já fazia o curso mediúnico, né? E assim, nós fizemos 2, 3 aulas e já chegou a pandemia e parou o curso presencial. Começamos online, como a Marina também faz, né? Online. E nesse curso online, a gente começou a estudar esse livro sobre a saúde mental, que é a da Joana de Ângeles. Ela trata muito isso, sobre a saúde mental. E esse livro foi um livro que os temas apresentados, eles geravam muitas discussões, a gente conseguia colocar no nosso dia a dia, nos problemas que a gente estava vivenciando, principalmente alguns temas importantes que cabiam bem para aquela época que a gente estava passando. E coincidentemente, eu escuto todos os dias de manhã aquele programa do podcast Café com Espiritismo. Alguém conhece? É muito bom, são temas pequenos, em 10 minutinhos eles passam uma mensagem muito bacana, e justamente falou sobre esse tema, que foi uma coisa assim que foi muito discutido. Eu falei, olha aqui, eu tenho as anotações. Quem me conhece aqui dos primeiros tempos de centro, sabe que eu sentava ali no cantinho e ficava anotando tudo. E eu tinha esse costume, eu anotei, eu tenho essa palestra já tinha essa palestra praticamente escrita, e eu só renovei alguns conceitos, algumas ideias, porque o entendimento foi melhorando, né? Então, que a paz de Jesus nos envolva, nos intui, nos conforte, porque vai ser muita reflexão, muita coisa vai mexe comigo só de pensar em passar isso tudo para vocês. E que possamos trazer todo esse entendimento com leveza, com profundidade. E a verdade, e principalmente verdade, que é o que eu espero passar para vocês hoje. Bom, essa é uma obra da benfeitora Joana de Ângeles, e psicografada por Divaldo Franco, e ela vai abordar muitos ensinamentos de Jesus, muitas situações do cotidiano, do nosso dia a dia, daquilo que a gente passa, oferecendo essas reflexões muito importantes. Como ela trata, ela tem vários livros que ela trata sobre a psicologia profunda, e ela vai tratando cada item da psicologia, ela trata com bastante propriedade, colocando, sempre envolvendo a gente no nosso dia a dia, que não tem como a gente não achar Jesus nos nossos tempos, né? E ela vai falar tudo isso com muita responsabilidade, né? Ela vai falar sobre a culpa, sobre os desafios que passamos, que enfrentamos, né?
sobre a tolerância, que às vezes a gente não tem, que a gente precisa ter, e muito mais. Nessa obra, ela vai buscar desmistificar Jesus, apresentando ele como próximo da gente. O Jesus próximo, aquele amigão mesmo, que a gente pode contar. E ele, tirando essa coisa instinta que a gente tem, e trazendo a gente para a razão. Bom, com uma compreensão mais profunda de seus ensinamentos. Porque a gente, às vezes, vem um palestrante que fala muito difícil, fala muito bonito e tal, e às vezes ele não consegue passar o ensinamento que a gente precisa porque ele é muito rebuscado nas palavras. Eu tento melhorar, né, a cada palestra ou a cada aula que a gente tem, porque a gente precisa realmente esse entendimento. Mas às vezes a gente tem na plateia alguém que é muito simples e a gente também precisa atingir essa simplicidade, tocar esse coração, tocar esse mental. Ela mostra também o Jesus que é muito próximo e o exemplo, o maior exemplo moral e de amor. Aí ela nos faz a pergunta, né? Quem é o Jesus para os nossos tempos? Quem é, né? Bom, nós vivemos numa sociedade marcada por de baixo, por crise de identidade. O que a gente entende por crise de identidade, né? Quem somos? O que somos? O que estamos fazendo aqui? São tantas perguntas que a gente faz e às vezes não temos essa resposta, né? Aí, a solidão, ela é um lugar que a gente visita de vez em quando, né? De vez em quando. Mas é um péssimo lugar para fazer morada. Ninguém vive sozinho. Ninguém precisa estar sozinho, nem sozinho consigo mesmo e achar ruim. Quando a gente está sozinho, na nossa solitude, a gente tem que gostar da gente. A gente tem que, né, falar, poxa, né, eu vou fazer tal coisa, estou sozinha, fiquei viúva, meus filhos moram fora do Brasil, mas eu seguro minha peteca, porque a gente tem que seguir em frente. E como o Chico já dizia e disse muitas vezes, tudo passa, né? Não tem nada, nem coisas boas, e principalmente as ruins passam também. A gente vive um mundo de hiperconexão. Tinha várias outras figuras para mostrar, mas isso eu achei muito interessante. Uma mãe segurando uma criança e ela ligada no celular. Não seria um momento entre os dois? Seria um momento puro entre os dois. Que é nesse momento que o mental, os pensamentos se cruzam. Principalmente quando a gente está formando um caráter, uma criança, é nesse momento que você faz a oração, que você vigia os seus pensamentos, que você oferece tudo de bom para uma criança que está no seu colo. E ela está lá. Ela sabe Deus o que ela está vendo, que notícia que ela está vendo, que TikTok, que porcaria que ela está vendo nesse momento. E não é o momento. Aqui o medo. Quantas e quantas pessoas, eu lembro muito bem na pandemia que o medo era uma coisa eminente, era uma coisa assim que fazia muita pessoa entrar em depressão, ficar doente, medo de sair, medo de ir no supermercado, medo de pegar a doença, medo de morrer, medo porque o pai pegou a doença, a mãe, o irmão, medo porque agora todo mundo da minha família morreu, agora eu estou sozinha. Aconteceu isso, né? Então o medo da violência, medo do escuro, medo dos espíritos, né? Tem um medo de espírito, né? E aí,
A ansiedade. A figura central aqui somos nós. Isso tudo aqui representa o nosso trabalho, representa a nossa família, representa a faculdade que estamos fazendo. Todo mundo ali julgando, cobrando, dizendo, e aí, né? E você fica ansioso, você vive nessa ansiedade, esperando alguma coisa chegar que você... E ela não chega, porque ela está no futuro, a ansiedade. E você esquece de viver o presente, aqui, o aqui e agora. Isso daqui é muito, muito ruim. E ainda, uma profunda desconexão interior. O que acontece quando a gente tem todas essas coisas atormentando a gente? É porque a gente não está no nosso centro, a gente não está ligado em nós mesmos, né? A gente não está prestando atenção naquilo que a gente vê no espelho. E é nesse cenário que Joana de Ângeles nos convida a reencontrar Jesus. Reencontrar Jesus. Nós já passamos por Jesus. A gente já viu Jesus. A gente já estudou Jesus. O Evangelho. A gente conhece. E onde é que está? Por que nós precisamos reencontrar? O que está acontecendo com a gente que a gente precisa reencontrar Jesus? Ele já não está dentro da gente? Mas é essa a proposta dela. O reencontro. Você conhece. Você conhece seu amigão, seu irmão. Lógico que você conhece. Você já passou por ele. Aí, ela fala sobre o Jesus dogmático. Aquele Jesus que a gente... eu coloquei a Catedral da Aparecida, né? Porque ela é mais conhecida. Basílica, né? Porque é procissão, é tanta gente que vai lá, que segue os dogmas, segue todo aqueles ritos, mas existe muita fé. Eu sei que existe fé. Eu sei que existe muita gente, né? Aliás, a grande maioria das pessoas, elas vão em busca dessa mensagem, elas vão em busca daquele santo que ela escolheu para intervir por ela, por Deus, né? Aquele intermediário que vai falar, olha, a Cleide está pedindo, né? Então a Nossa Senhora vai intervir pela Cleide, né? São Judas Tadeu, tem tantos, né? Eles movem multidões. E naquele Jesus que permanece na cruz do sofrimento. Aí a pergunta que eu faço, quando a gente entra aqui, na sala de passe, que a gente tem que elevar o nosso pensamento a Jesus, ou buscar a imagem de Jesus. Qual é a imagem que vocês pensam? É esse, sofrendo, sangrando, né? E não, é aquele que vai nos curar, aquele que vai nos acolher, nos abraçar, né? Aquele sorrindo, aquele te acolhendo, te aquecendo, né? Dizendo, tudo passa, vamos em frente. É nesse Jesus que vai nos curar, né? É esse Jesus. E aí, ele vai mostrar pra gente esse Jesus, o Jesus descrucificado. Aquele que realmente abraça a gente, né? Que compreende, que nos escuta, que nos julga. Tá aí. Todo momento, na hora que você fizesse falar, ai meu Jesus amado. Gente, que coisa melhor. Jussara, minha amada. Não é gostoso ouvir? Né? Jesus amado. Porque quando ele fala assim, nossa, meu irmão, meu filho, ele me ama, ele está me chamando.
eu vou ao seu encontro. E aí, aquele que acolhe, que escuta, que entende a alma humana e que propõe caminhos de libertação. Né? Como Jesus era um profundo conhecedor da alma humana, e principalmente da psique humana, ele sabia tudo, ele trazia à luz as dores escondidas no inconsciente. E mais que isso, ele propunha cura através do amor, da responsabilidade e da transformação pessoal. Alguém já ouviu falar sobre transformação pessoal? Pois é. Não adianta nada na vida se você não se transforma, se você não se refaz, se você não se recompõe. E é isso que a proposta vem trazendo. Quem é o Jesus para os nossos tempos? Essa transformação é importante. Aqui eu quis mostrar uma situação maluca que a gente demonstra, por exemplo, numa estação de metrô, como a nossa sociedade está doente, ela está enferma, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa chegar no horário, e vamos correr, né? E um passar pelo outro, mais forte ganha, mais fraco fica para trás, aquele que é fraquinho cai, passa por cima. Então, a gente está olhando assim, em uma direção que muitas vezes não é essa direção que a gente precisa ir, mas é o que a gente tem, é a vida que a gente leva. Essa é a nossa sociedade. E aí, nós vivemos um tempo de consumo rápido, das emoções descartáveis. Gente, não é uma delícia isso? Fala sério. Não é gostoso? É uma delícia se comprar, né? Pegar o cartão de crédito, pagar em 12, ficar um ano pagando, né? É uma delícia. Aí você compra. Aí eu quero uma de cada cor. Chega lá, não usa. Não usa. Fica lá no armário com a etiqueta pendurada. E o coitadinho lá, passando frio, né? E aquilo lá, e a gente adora, né? Olhar, ai, eu ainda preciso de algum lugar para ir para usar aquele lá que tá com etiqueta. Eu uso tudo. Eu boto todo mundo para passear. Hoje eu botei a minha lagartixa para passear, que era da minha mãe. Boto todo mundo para passear. E é nesse mundo em crise de sentido que Jesus se apresenta como terapeuta da alma. Se você pensar que no consumo a gente tem a indústria mostrando para a gente o tempo todo que a gente precisa consumir, aí fala assim, poxa, mas eu não precisava, mas eu estava olhando, está em promoção, está em promoção. Então, a indústria ela faz isso, porque ela precisa vender, porque se ela vender, ela consegue gerar emprego, e assim vai, e assim como que as coisas acontecem e que o mundo vive, né? Mas a gente precisa ver o nosso individual, a nossa capacidade de encarar o que a gente pode encarar, o que a gente dá conta, né? É individual esse trabalho. Aí, apressa-se em direção. Veja que todo mundo está indo para o mesmo lugar, ou está indo ou está voltando de algum lugar. Dá para ter pressa numa situação como essa? A nossa vida não é assim? Gente atropelando? Você não tem condições, você tem que viver uma coisa de cada vez. Isso é a própria situação que mostra que não adianta você ter pressa.
adianta, porque você vai parar. Em algum momento você vai parar. Vão fazer você parar. E não adianta você passar por cima, porque não vão te deixar. Mesmo assim, você chega um momento que você precisa parar, né? Bom, essa figura, essa pessoa aqui embaixo, é o Pierre Balmain. Ele é um estilista francês que viveu entre os anos de 1914 a 1982 em Paris. O que esse sujeito está fazendo na palestra da dona Jussara? Mas já naquela época, um sujeito que estava acostumado a lidar com a alta sociedade, né, com vestidos carésimos, né? E veja o pensamento dele. Vivemos tempos líquidos, onde, aspas, né? Onde nada é feito para durar. Nem as relações, nem os valores, nem o sentido de existir. Gente, isso é muito profundo. Era um cara que não precisava dizer uma coisa dessas. Por que ele pensava nisso? Porque ele trabalhava numa coisa que ele amava. Ele amava fazer isso. Então, ele percebia na sociedade com que ele convivia como era difícil. Né? Como as pessoas, o tratar das pessoas era bem difícil. Aí a Joana volta a reiterar. A consciência disso é o vazio interior. O que falta na nossa cabeça? Por que está tão vazia? Nós precisamos preencher nosso mental, nossa cabecinha? Com o quê? Né? Com TikTok? Não. Que é o que gera ansiedade crônica, né? E aí, a busca desenfreada por prazer, como anestesia da alma. Como a gente faz isso, gente? O sexo, as fantasias que a gente tem, né? Drogas, os vícios, a tecnologia, a comida. Eu sou a prova da Deus que a comida não... Né? As compras exageradas, os jogos, né? Vejam como isso é muito profundo, né? É muito atual. E nesse mundo em crise que a gente vive, ele aparece. O companheiro de caminhada, o companheiro de jornada, a referência viva de saúde mental. Porque ele é o nosso exemplo. Porque o Evangelho está aí para a gente prestar atenção nele. Refletir sobre todas as palavras que são ditas. Se nós não entendemos, vamos em busca de entendimento. Mas não podemos deixar nossa cabeça vazia. De jeito nenhum. Em todos os momentos, sejam eles... Tá bom, vamos agradecer, obrigada, né? Vamos ser gratos nas coisas boas. As coisas ruins, elas vêm para o aprendizado. Vamos agradecer. Passamos pelas coisas ruins, passamos, obrigado, já passou, né? E aí, o interessante é perceber que hoje a psicologia profunda, ela chega às mesmas conclusões que Jesus já sabia disso há muito tempo, lá 2000 anos atrás. Quando você entra no divã, se eles não enchem a nossa cabeça com mais caraminhola, mas qual é o objetivo de você parar para conversar com uma pessoa que não te conhece, chegar a conclusões, entender o que estamos passando, né? E resolver isso tudo? Ela não vai falar nada que vai mudar a nossa situação, somos nós que temos que perceber. E nós temos esse divã aqui dentro, das casas de oração, nas igrejas, né? Qualquer igreja. Quando a gente vai aberto em busca de Jesus, em busca do amor de Jesus, da cura de Jesus, a gente encontra. E assim demora, do mesmo jeito que as pessoas demoram anos e anos e anos fazendo terapia sem chegar a uma conclusão
E desistem. Muitos de nós desistimos de Jesus. A gente desiste porque acha que tudo é fácil, que Jesus tem que acertar a nossa vida. E vamos pedir para ele, porque eu preciso ganhar na Mega Sena, vou resolver todos os meus problemas. Não é assim, não é dessa forma que acontece. Né? A oração. Por que a oração ela é importante? Porque a nossa conexão com Jesus, com Deus, com os nossos melhores pensamentos, aquilo que a gente pode oferecer de melhor para quem está na nossa família, é a oração. Eu levanto de manhã e agradeço porque eu dormi e acordei, estou viva. Obrigada, Senhor, obrigada pela minha vida, obrigada pela família que eu fui inserida, que me escolheu, obrigada pela família que eu formei, meus filhos, obrigada pelos meus filhos, bons, ruins, sogra boa, né, cunhada ruim, não interessa, vamos agradecer, porque é o nosso legado, é a nossa história, é aquilo que a gente vai levar adiante. E a gente tem que superar todos, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, as nossas mazelas, a nossa goteira, não é? A gente tem que superar, a gente tem que trabalhar tudo isso. Depois, quando a gente descobre que a gente pode se reinventar, depois que você superou, que você agradeceu, você se reinventa, né? Só para quem não me conhece, eu fiquei viúva recentemente e sabia o que fazer da minha vida. Alguém falou para mim, vai ser Uber no seu condomínio. E lá Dona Jussara agora é a Uber do condomínio e fico para lá e para cá e trabalho que nem uma doida e às vezes, né, não tenho tempo nem para mim, mas me reinventei. Nos momentos vagos, que agora eu sou plugada no 290, eu costuro. Quando eu não estou costurando, eu estou crochetando. Quando eu não estou fazendo nada disso, eu estou falando com o povo na rua, porque eu não posso parar, gente. Né? Não vou deixar o meu mental adoecer, meu corpo adoecer. Eu vou seguir em frente. Vou dar exemplo para quem precisa. Né? E levar conforto para quem precisa. Principalmente, dividir essa alegria é a mais importante de todas. Aí, quais são os benefícios da meditação para a saúde mental? Olha como é profundo, né? A gente consegue, meditando, a redução do estresse, diminuição de sintomas depressivos, controle da ansiedade, melhora o autoconhecimento e a autoestima, reduz a perda de memória, ainda não consegui isso. Aumento significativo das emoções positivas. Quando a gente é positivo, quando a gente olha para frente, olha para cima, se empodera, cria força, isso tudo aqui é transformador. Muda. Depois perdoar, gente. Perdoar. Existe coisa mais libertadora do que o perdão? Eu, quando comecei a frequentar o centro espírita, só vi em palestra que falava de perdão. Eu falei, mas o que eu preciso perdoar, meu Deus? Eu estava... Né? Então, eu ouvi sobre perdão. E foi uma das coisas que eu tive que trabalhar, porque eu vivi isso. Foi muito presente na minha vida. Eu não só tive que perdoar, como pedi perdão também. Porque eu fui co-criadora de tudo que aconteceu de ruim comigo. Eu estava junto, participando. E aí, por que praticar a caridade? Gente, a caridade é a maior prova de amor que a gente pode fazer para um desconhecido, para o conhecido, para o doente, para o louco, para o dogmático.
Você ter caridade, o olhar caridoso, estender a mão, seja de que forma for, financeiramente, amorosamente, fraternalmente, você está ganhando bônus horas. Você tá se colocando numa posição maravilhosa perante Deus, perante a espiritualidade, perante aqueles espíritos que ficam à nossa volta, porque fazendo caridade a gente está no bem. A gente só está fazendo bem, né? Então, são esses os caminhos próprios que Jesus chama para a transformação de dentro. Que é aquela tal da reforma íntima que a gente fala tanto nos cursos. É assim, a gente só consegue fazer realmente uma reforma íntima quando a gente se condói com o erro do outro, com o problema do outro, com a doença do outro. Porque eu tinha um péssimo costume de falar assim, eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a minha vida para viver. Mas não é assim. Não é assim. Vibre positivamente. Não, poxa vida, ele está dessa forma. Poxa, mas ele vai melhorar, tudo vai dar certo. Vamos levar as coisas de um jeito diferente. E aí, eu volto a perguntar para vocês. Quem é Jesus para os nossos tempos? Eu consegui responder isso para vocês? Consegui passar essa mensagem? Quem é esse Jesus? É aquele que vocês levam com vocês o tempo todo. Muito obrigada. E era essa mensagem que eu queria passar. Obrigada.